Antes de qualquer palavra de oração, aquietemos o coração por um instante. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que o clamor, porque é nele que a palavra de Deus encontra espaço para nos alcançar. Hoje, não estamos apenas repetindo frases. Estamos abrindo a alma para ouvir o que o Senhor deseja restaurar em nós. A Bíblia nos apresenta, no Evangelho de Marcos capítulo 5, a história de um homem cuja vida parecia completamente destruída. Ele não enfrentava apenas dificuldades comuns ou lembranças dolorosas. Ele vivia aprisionado, isolado, cercado por morte por dentro e por fora. Morava entre sepulcros, afastado das pessoas, da esperança e até de si mesmo. Gritava dia e noite, ferindo o próprio corpo, assustando quem passava. Ele respirava, mas não vivia. Seu corpo estava em movimento, mas sua alma estava acorrentada. E então algo extraordinário acontece. Jesus chega àquele lugar. Esse detalhe muda tudo. Cristo não esperou aquele homem melhorar. Não exigiu que ele se limpasse, se organizasse ou se explicasse. Jesus foi exatamente ao lugar que todos evitavam. Foi ao encontro de quem o mundo já havia desistido. Esse é o amor que restaura. Quando todos se afastam, ele se aproxima. Essa verdade continua viva hoje. Jesus ainda entra em histórias que parecem perdidas. Ele ainda atravessa tempestades internas para alcançar corações feridos. Onde muitos veem um fim, ele enxerga um recomeço. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que Jesus também pode entrar na sua história. O encontro daquele homem com Jesus produziu algo que ninguém da cidade imaginava ver. A Bíblia diz que, depois da intervenção de Cristo, as pessoas se aproximaram e ficaram espantadas. Elas viram aquele que antes vivia dominado, agora sentado, vestido e em perfeito juízo. O que anos de dor, rejeição e prisões espirituais não conseguiram mudar, um único encontro com Jesus transformou completamente. Isso nos revela algo profundo. O poder da presença de Cristo não depende do tempo da nossa luta, mas da autoridade dele. Assim como naquele dia, Jesus não apenas libertou aquele homem, ele restaurou sua dignidade, sua identidade e sua paz. O que antes era motivo de medo se tornou testemunho vivo do agir de Deus. E essa história não fala apenas de libertação espiritual, fala de restauração interior. Porque muitos hoje não vivem entre sepulcros físicos, mas carregam sepulcros dentro do coração. Há pessoas presas em ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Outras são atacadas constantemente nos pensamentos. Algumas sorriem em público, mas sangram em silêncio. Há quem esteja cansado de lutar batalhas que ninguém vê. Mas o nosso Pai não é limitado pelo que tem te limitado. Jesus não se intimida com aquilo que te intimida. O que parece impossível para você não é impossível para ele. Onde a mente está cansada, ele traz descanso. Onde a esperança foi enfraquecida, ele sopra vida novamente. Talvez você tenha se acostumado a sobreviver, quando Deus te chama para viver plenamente. Talvez você tenha aprendido a suportar a dor, quando o Senhor deseja te curar por completo. Jesus continua sendo aquele que faz o atormentado sentar em paz. Se você crê que Deus pode restaurar sua mente e seu coração, escreva glória a Deus e declare sua fé. O capítulo 5 de Marcos não termina com uma única história de restauração. Ele continua revelando que, para Jesus, não existe situação encerrada demais, nem diagnóstico definitivo demais. Logo depois, somos apresentados a um cenário de dor profunda, uma casa tomada pelo choro, pela confusão e pela sensação de fim. Uma menina havia morrido. Aos olhos humanos, não havia mais o que fazer. Mas Jesus entra naquele ambiente carregado de luto com uma autoridade que não combinava com o desespero ao redor. Onde havia barulho, ele trouxe silêncio. Onde havia morte, ele trouxe vida. E então, segurando a menina pela mão, ele libera uma palavra que atravessa o impossível, Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente, a vida respondeu à voz do Criador. Aquela criança se levantou e começou a andar, e todos ficaram tomados de admiração. Esse momento nos ensina algo poderoso. Quando Jesus fala, até aquilo que parecia definitivamente morto precisa obedecer. A morte reconhece a voz da vida. Talvez hoje você esteja olhando para algo que considera encerrado. Um sonho que morreu, um relacionamento que se rompeu, uma esperança que foi sepultada pelas circunstâncias. Aos seus olhos, não há mais movimento, não há mais sinal de vida. Mas para Jesus, ainda há propósito. Ele não reage como nós reagimos. Ele não entra em pânico. Ele não se rende ao cenário. Ele fala, e o impossível se curva. O mesmo Jesus que ressuscitou aquela menina continua agindo hoje. Ele ainda levanta o que caiu, revive o que foi esquecido, e reacende o que parecia apagado. Se você crê que Jesus pode falar vida sobre o que parecia morto,
escreva "Eu creio" nos comentários e declare essa fé. Essas histórias revelam o coração de Jesus. Ele restaura. Ele restaura mentes feridas pelo medo, corações quebrados pela decepção e vidas cansadas de tentar sem sucesso. Ele não apenas remove a dor, ele reconstrói o que foi danificado por dentro. Onde houve perda, ele traz sentido. Onde houve vergonha, ele devolve dignidade. Talvez, no silêncio do seu coração, você tenha feito uma oração simples, quase tímida: Senhor, deixa o favor me encontrar novamente. Talvez você tenha pensado, sem dizer a ninguém: Deus, será que o Senhor ainda se lembra de mim? Se esse é o seu clamor, não sinta vergonha. Um coração faminto é um coração sincero, e Deus honra a sinceridade. Mas junto com a oração, o Senhor nos chama a firmar os pés na sua palavra. Emoções mudam, circunstâncias oscilam, mas a verdade de Deus permanece. Foi isso que ele fez ao falar por meio do profeta Joel a um povo que havia experimentado perdas profundas. Eles olharam para o que foi destruído e se perguntaram se algum dia voltariam a sorrir. Então Deus liberou uma promessa que atravessa gerações. Ele não restauraria apenas pequenos detalhes, mas anos inteiros, temporadas que pareciam roubadas, momentos que pareciam irrecuperáveis. O Senhor declarou que traria restituição completa, fartura e honra no lugar da vergonha. Essa promessa continua viva. Deus ainda reconstrói histórias que pareciam definitivamente quebradas. Ele ainda devolve propósito onde só havia frustração. O que você pensou que estava perdido para sempre pode se tornar testemunho da fidelidade dele. Se essa promessa renova sua esperança hoje, escreva "Deus é fiel" e declare que você confia no tempo e no agir do Senhor. É importante entender algo sobre a restauração de Deus. Ela nem sempre acontece de uma só vez. Às vezes, esperamos um milagre instantâneo, uma mudança completa de um dia para o outro. Mas, em muitos casos, o Senhor trabalha em camadas. Ele cura por etapas. Ele explain, ele fortalece antes de transformar a situação. Ele trata o interior enquanto ainda estamos no processo exterior. Mesmo quando parece que nada está mudando, Deus não está parado. No tempo de espera, Ele está formando maturidade, alinhando o coração e preparando estruturas que sustentarão aquilo que ainda virá. O silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes, é construção. Por isso a palavra registrada em 1 Pedro 5:10 é tão preciosa. Ela não ignora a dor, mas também não a glorifica. Ela revela o que Deus faz depois que a tempestade passa. Ele aperfeiçoa, fortalece, firma e estabelece. O sofrimento não é o fim da história, é apenas uma parte do caminho. Nosso Pai é chamado de Deus de toda graça. Graça para quando erramos, graça para quando estamos cansados, graça para quando precisamos recomeçar. Se você sente que sua vida esteve fora de controle, leve isso a Jesus. Se sua mente está barulhenta, entregue a Ele. Se seu coração está pesado, deposite aos pés dele. O mesmo Jesus que acalmou um homem atormentado, ainda acalma almas inquietas. O mesmo Jesus que chamou a vida de volta ainda fala hoje. Ele não apenas pode restaurar, Ele quer restaurar. Se você decide confiar em Deus mesmo no processo, escreva "Confio no Senhor" e declare essa entrega. Agora, com o coração mais consciente da fidelidade de Deus, nos aproximamos dele em oração, não como quem exige respostas, mas como filhos que confiam no caráter do Pai. Jesus, Tu és soberano e cheio de sabedoria. Tu és misericordioso, gracioso, fiel e constante. As circunstâncias mudam, mas Tu permaneces o mesmo. Quando a nossa força diminui, o Teu poder continua completo. Hoje nós te agradecemos não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Chegamos diante do Teu trono com humildade, sem máscaras, sem fingimentos. Tu conheces tudo o que acontece dentro de nós. Conheces pensamentos que nunca foram ditos em voz alta, medos que tentamos esconder, pesos que carregamos em silêncio. Ainda assim, Tu nos recebes com compaixão. Obrigado, Senhor, por não nos rejeitares quando estamos fracos. Obrigado por nos acolher com amor mesmo quando estamos confusos. Ensina-nos a confiar mais profundamente em Ti. Tira de nós a dureza que a decepção causou. Cura as áreas onde a fé foi ferida pelas expectativas não atendidas. Reconhecemos que muitas vezes tentamos controlar tudo. Tentamos entender cada passo antes de obedecer. Queremos garantias antes de confiar. E isso tem roubado a nossa paz. Hoje, conscientemente, escolhemos entregar esse fardo. Não queremos viver dominados pela ansiedade nem pelo medo do amanhã. Se essa oração representa o que está no seu coração, escreva "Recebo a paz de Deus" e declare descanso sobre sua vida. Nosso Pai nos lembra, através da sua palavra, que seus pensamentos e caminhos são maiores que os nossos. Em Isaías 55,
8-9, ele declara: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Enquanto nós vemos apenas um passo à frente, Deus enxerga todo o caminho. Enquanto percebemos apenas o presente, Ele vê passado, presente e futuro juntos, perfeitamente coordenados. É natural sentir dúvida quando não compreendemos o que acontece, mas Deus não é confuso. Ele é eternamente sábio. Ele nunca se atrasa, nunca falha e nunca perde o controle. Nossa tarefa é confiar na sua natureza, e não em nossas limitações. Precisamos aprender a descansar no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Seus planos podem parecer diferentes dos nossos desejos, mas nunca são menores do que precisamos. Ele usa caminhos inesperados para nos fortalecer, mesmo através de fraquezas que o mundo ignora. 1 Coríntios 1:27 nos lembra: Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir os fortes. O que você considera limitado, Deus pode usar para cumprir grandes propósitos. Hoje, se você sente que suas forças não são suficientes, saiba que Deus não precisa do seu perfeito para agir. Ele transforma o pequeno, o frágil, o esquecido em instrumentos de vitória. Suas limitações não limitam o agir de Deus. Mesmo nos momentos em que tudo parece desmoronar, Ele pode colocar tudo em seu devido lugar. Se você acredita que Deus pode usar sua fraqueza para a sua glória, escreva: usa-me, Senhor, nos comentários, e entregue-se ao seu plano. O Senhor também nos lembra que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o que parece derrota, atraso ou dor, pode ser transformado em aprendizado, crescimento e vitória. É natural sentir-se preso, desanimado ou incapaz de mudar. Muitas vezes, olhamos para os problemas e esquecemos que o Deus Todo-Poderoso está trabalhando nos bastidores, ajustando cada detalhe. Ele transforma obstáculos em oportunidades e obstáculos que pareciam finais em novos começos. Por isso, nossa confiança não pode estar em nós mesmos, no dinheiro, nas pessoas ou na sorte. Tudo isso pode mudar, desaparecer ou falhar em um instante. Mas Deus permanece fiel, sábio e verdadeiro. Nossa fé deve se apoiar nele, não em circunstâncias que vêm e vão. Quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos segurança mesmo em meio às tempestades. Mesmo quando não vemos o quadro completo, podemos descansar sabendo que Ele já vê. Mesmo quando não entendemos os atrasos ou os caminhos inesperados, podemos acreditar que Ele age com sabedoria perfeita. Nossa entrega total a Deus é um ato de coragem e fé. Se você deseja entregar sua vida completamente ao Senhor hoje, escreva: Senhor, entrego tudo, e renove sua confiança nele. Agora, mais do que nunca, precisamos lembrar que a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ele promete guardar nosso coração e nossa mente, mesmo quando tudo ao redor parece inquieto. Filipenses 4:7 nos diz que a paz de Deus ultrapassa todo o entendimento e protege o que está dentro de nós. Mesmo que tempestades surjam, a presença do Senhor nos mantém firmes. Quando a ansiedade tenta ocupar seu coração, ou quando pensamentos de medo e dúvida querem dominar, lembre-se: Deus é maior que tudo isso. Ele não é um espectador das suas lutas. Ele é o Senhor que acalma, que fortalece, que orienta. Ele não apenas promete conforto, mas também nos ensina a descansar, a confiar, a esperar sem desespero. Entregar sua vida ao Senhor inclui entregar seus medos, preocupações e inseguranças. Significa reconhecer que Ele é soberano, que Ele sabe o que faz e que nada acontece fora do seu controle. Mesmo quando sentimos pressão ou estresse, não estamos sozinhos. Deus está conosco, protegendo, guiando e trazendo clareza. Hoje, peça ao Senhor discernimento para saber o que manter, o que deixar ir, e como andar segundo a sua vontade. Peça-lhe coragem para obedecer sem hesitar, e fé para acreditar mesmo quando os olhos humanos não veem saída. Se você deseja que a paz de Deus guarde seu coração hoje, escreva: minha paz está em ti, Senhor, e sinta a presença dele. Chegamos ao momento de entregar tudo novamente nas mãos de Jesus. Não apenas sonhos ou planos, mas pensamentos, escolhas, relacionamentos e cada detalhe do futuro. Queremos que Ele seja o Senhor absoluto da nossa vida. Mesmo quando nos sentimos frágeis, atrasados ou incapazes, sabemos que Ele é forte, eterno e fiel. Ele nunca falha, nunca se cansa, nunca desiste de nós. Oração de compromisso: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti hoje. Coloco meus desejos, meus planos e minha vontade diante da Tua sabedoria. Quero seguir a Tua direção acima de tudo. Que cada pensamento, cada decisão, cada passo seja guiado pelo Teu Espírito. Ensina-me a dizer sim rapidamente, com sinceridade, ao que Tu pedes.
Que minha vida seja um testemunho do teu amor e da tua fidelidade. Obrigado, Pai, por ouvir nossas palavras, mesmo quando trememos ao falar. Obrigado por restaurar o que estava perdido, levantar o que caiu e trazer esperança onde só havia desânimo. Que a tua graça e paz habitem em nós agora e sempre. Que cada promessa da tua palavra se cumpra na nossa vida, fortalecendo-nos e renovando nossa fé. Se esta oração tocou o seu coração, digite amém nos comentários e compartilhe este momento de fé. Se você precisa de oração especial, escreva sua necessidade, e será uma honra orarmos por você. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente hoje e sempre.